Bom, nós estamos aqui no calqueio da semana passada, parte 1, e agora a parte 2, que se chama O Homem Natural. Parte 2. Isso é importante nós analisarmos, porque a nossa vida está nesse conteúdo aqui, abençoado. Se você quer viver uma vida para o Senhor, essa matéria aqui, abençoado, ela é o divisor de água na sua vida. Ou você vai servir a sua carne, pode servir, não tem problema nenhum. Ou você vai servir o seu espírito. Você pode servir a sua carne, você pode servir o seu espírito. É um dos dois. Né? Porque nesse calqueio nós dividimos bem e levamos você a uma glória, ou uma inglória, é um dos dois. Porque na palavra tudo é assim. Ou bem é quente, ou bem é frio. Ou anda na carne, ou anda no espírito. É desse jeito. E para Deus, meu irmão, como eu já disse, irmãos, o sistema tem um Deus fantasma lá, mitológico, que passa a mão na cabecinha das pessoas. Aqui não existe isso. Aqui é a obediência ou desobediência. É simplesmente isso. E você vai merecer, e eu, se tivermos na obediência. Se não tiver, meu irmão, acabou. Deus é assim, frio. É espírito. Porque é assim que está escrito. É assim que está escrito. Então, Deus não é Deus de brincadeira. Deus é sério na sua conduta. E Ele está movimentando a sua igreja na terra para uma manifestação que nós aguardamos, que é a transformação. E para isso, eu e você precisamos estar com a mente definida a quem servir. Ou servir Deus ou servir Baal. É igual lá no Antigo Testamento. O profeta Elias diz: olha, filhos de Deus israelitas, ou bem você serve a Deus, você bem assiste Baal. Vocês não podem ficar cocheando em dois pensamentos. Serve um ou serve outro. Define quem você quer servir. É o melhor para Deus. Porque Deus quer ver sinceridade em nós, abençoado. Esse negócio de ficar igual beija-flor, né? Suga aqui, suga ali, suga mais cá. Beija-flor só sabe sugar, né? Elimina. Opa, acabou. Define aí, companheiro. Quem você quer servir? E quem você quer servir, invista pra caramba. Invista mesmo, para valer quem você quer servir. Ou não, ou então, o morno não funciona. Em 1 Coríntios 2, 14, 15 e 16, e nós estamos numa sobreedificação, pessoal. Isso aqui é sério demais. Eu sei a minha responsabilidade, a minha convocação para ser o mensageiro da graça, eu sei da responsabilidade que eu tenho. Então eu não posso brincar. Porque essas palavras aqui estão ecoando em muitos ouvidos aí fora. Dezenas e dezenas de pessoas estão nos ouvindo. Então eles têm que chegar o momento e dizer assim: ó, esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Eles têm que chegar nessa posição. E eu estou fazendo eles chegarem a essa posição. Esse é o reino de Deus. Ou eu passo para o lado de lá, ou eu vou ficar nessa miséria de vida. Pronto, ele vai ter que definir. Porque aqui não há mais ou menos, aqui é exato. Fé é exato. É exatidão, não tem erro. E Deus está nos aperfeiçoando de tal forma nisso aqui, que vai ser um divisor de água tremendo, ou melhor, já está sendo. Tem pessoas que quando eu esqueço de enviar para eles, eles me ligam desesperados. Por que você não mandou essa semana? Me cobrando, rapaz. Falei, perdão. Estão enviando. Toma aí. Por quê? Isso começou e não vai parar. Porque quem começou a boa obra, vai o quê? Vai terminar. Assim é. 1 Coríntios 2, 14 ao 16, ele vem dizendo: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Elas são entendidas como? Espiritualmente, pela palavra.
Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ó, que posição, hein? Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. É o que nós falamos na semeadura. Você tem, isso você tem que assumir. Você não vai ter, você não está buscando nada aqui. Ele diz, nós, porém, temos. É uma posição, abençoado. Você anda com essa posição? Ou a circunstância tira você dessa posição? Me tira dessa posição. Quem tem a mente de Cristo tem a mente de quem? De Deus. Quem tem a mente de Deus, o que ele é? Um Deus. Quem pode mover um Deus, cara? E esse discurso de Paulo aqui, a igreja de Corinto, uma igreja natural, né? Esse discurso de Paulo, né? O homem natural não aceita as coisas de Deus, dado aos coríntios, veio por causa do capítulo 3, do versículo 1, 2 e 3. Vamos lá, Tiago. Vamos ver aqui. Eu, porém, irmãos, por que veio? 1 Coríntios 2, 14, 15 e 16. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois o quê? Carnais, quer dizer, homem natural, que quando fala algo grande, ele não entende, ele não aceita. Simplesmente isso, você é um abençoado com todas as bênçãos. O homem natural aceita isso? Não. Para ele é loucura. Então Paulo viu aqui uma necessidade. A igreja, menina, criança. Volta lá no versículo 1, 2, lá, Tiago. Porque ainda sois, aliás, porque ainda não podeis suportá-la. Então, quer dizer, o alimento espiritual sólido tem que ter um suporte. Se não houver um suporte, a pessoa não aguenta. É como uma pessoa que está acostumada a carregar 10 quilos, você colocar 30, 40 quilos. Se ele não foi preparado para aquilo, né, ele não vai conseguir carregar aquele peso. E ele vai sentir o quê? Incomodado. É o que Paulo viu, querendo trazer as revelações do reino de Deus para a igreja. E quando ele pega essa igreja, ele diz, não vos pude falar como a espirituais. E tudo é o que? Fala, expressão, conhecimento. É isso que pode encantar o Filho de Deus, ou isso pode desesperar um Filho de Deus. A fala que é o importante. Não é o que Jesus diz? As minhas ovelhas ouve quem? Ele, o pastor falando. E ele o que? Toma posse ou não. É loucura ou não para ele. Então eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Então Paulo queria trazer as grandezas de Deus para aquele povo, e eles não estavam dando ouvido. Paulo viu, olha, eu tenho querido falar com vocês, mas eu estou vendo que vocês não dão ouvido para mim. Porque sois o quê? Carnais, naturais, crianças. Não se compromete, não toma a posição. Olha, você quando é um professor de uma escola, abençoados, e você vê um povo, os seus alunos, todo professor desse jeito, todo mundo que já estudou, e tem sala que o professor não consegue dar aula, não é verdade? Por quê? Porque os alunos entram em algazarra total, não mostrando interesse. E o professor
por muito mestre que ele seja, por muito conhecimento que ele tenha, ele precisa de pessoas para poder recepcionar aquilo que ele ensina. E se não houver interesse, o que ele sente? Desanimado. É o que nós vimos Paulo aqui expressando para a igreja de Corinto. Eu queria vos falar como espirituais. E Paulo mostra aqui o desgosto, o descontentamento dele, de um povo que já era para ser maduros pelo tempo decorrido e não se posicionaram. Aí como Deus pode fazer algo na vida de uma pessoa que despreza o conhecimento? Não tem como fazer nada. Por quê? Porque conhecimento depende de você estar recebendo ou não. Você que define se você deve ou não deve crescer naquilo que está sendo instruído. Então, Paulo, ele tinha essa ocupação ou essa preocupação, né, com as igrejas de Deus. E Paulo só falava para a igreja, abençoados. Ele é como Deus. Só fala para a igreja, não fala para qualquer um. E ali a igreja estava reunida para ser instruída, e Paulo viu ali um privilégio para ele estar instruindo, porque o povo parecia querer entender. Mas quando ele foi trabalhar neles e ver as suas vidas, eles dizem: pô, caramba, pera aí, vocês estão brincando comigo? Eu quero falar com vocês espiritualmente e vocês não querem saber, porque eu vejo que não há um embate, não há um interesse, não há uma resposta daquilo que eu tenho colocado na mente de vocês. Eu vejo que na prática a vida de vocês é outra. Eu falo e parece que não entra. É porque sois carnais, naturais. E ele diz que o homem natural não aceita as coisas de Deus. Então isso aqui, meu irmão, é o reino de Paulo, é o reino do Senhor. Você tem que estar comprometido, eu tenho que estar comprometido, porque se eu não tiver, o que acontece? Tudo que eu receber e não materializar na minha vida, não haverá retorno. E eu estarei vindo ou pregando em vão, sem resultado. Porque eu vejo que não vem de acordo, como Paulo diz ali, não vem de acordo, porque eu estou vendo que vocês não amadurecem, são crianças. Meninos, não desenvolve. E Deus tem uma particularidade com a sua igreja. Como eu falei para os irmãos, Deus não está comprometido com o mundo. Põe isso na tua mente. Deus não está comprometido com o mundo. Deus está comprometido com a igreja neste mundo. Porque se Deus tivesse comprometido com o mundo, estaria o mundo passando pelo que ele está passando? Ali você vê, como nós falamos semana passada, uma ausência total da presença de Deus e dos anjos abençoados. E que quando você abre os canais de comunicação, ou comunicações, o que acontece? Você assusta. Negócio tá brincadeira não. Não é assim? Negócio tá bravo. Olha, eu olho aqui e lhe digo, isso é normal. Para mim é um sinal muito grande que Deus não está nem aí para o mundo. Que mundo que é esse? O mundo social e o mundo político. O mundo do dia a dia e o mundo da administração desse mundo político. Deus não está nem aí para isso. Porque ali está o quê? 100% carne. E a carne para nada aproveita. Então está certo. Mas tal país melhorou. Que bom, está melhor comparando com o Brasil. Mas sempre um está melhor do que o outro. Você pode ver que ninguém... E uma está chegando lá também. Está chegando lá também o susto. Por quê, meu irmão? Essa é a política e o social do mundo. Então, se você posiciona como igreja, Deus fala com a igreja, com o mundo não, irmãos. No mundo clamam ele? Clamam. Mas eles são a igreja? Eles congregam? Eles semeiam? Eles fazem a palavra correr? Não, então...
Não tem como, abençoado, porque esse reino é uma coisa séria. Isso aqui não é brincadeira. Nós não estamos brincando de religião. Porque quando a gente sai de uma religião, muitas vezes a gente sai com aquela carga. E chegamos em qualquer lugar, a mente religiosa funciona. Como? Meio compromisso. Você não se comprometeu totalmente, porque a religião é desse jeito. Olha a religião católica. Todo mundo que não é crente, não é espírita, é católico. Praticante e não praticante. Não é assim? É a religião. Assim nós carregamos esse sentimento no nosso corpo e podemos praticá-la aqui no reino de Deus, só que não é aceito. Porque o anjo não aprova essa posição. Não, aqui não tem jeito, ou bem é, ou bem não é. Você tem que decidir, aqui é o divisor de água, aqui é o posicionamento final da vida de um crente. É no reino. Porque aqui você não é forçado a nada. Você tem direito de ir e de vir, ninguém te liga, ninguém te comunica, ninguém enche a tua paciência. Enche. Alguém está fazendo isso aqui? Traz aqui que eu vou colocar de joelho aqui. E vou colocar aqui milho debaixo do joelho dele, vai ter que confessar o pecado dele. Aqui ninguém faz isso. Porque nós aprendemos que não, isso aqui não depende de nós. Nós que dependemos disso. É o contrário. E quem ficar nessa posição é eu que dependo daquilo. Aquilo não depende de mim. Então, quer dizer, você vai estar na guia certa da vida. Então, certamente, haverá grandes manifestações de Deus na minha vida e na sua vida. Assim é? Abafado. Então, uma igreja só pode ouvir, escutar Deus, se ela estiver assentada nas regiões celestiais. O que é isso? Que é o lugar que estamos. Isso tudo na mente. O que é a região celestial? É os céus, aqui na terra. A palavra não diz que Deus não estava em Cristo, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Não reconciliou? Então isso está o quê? Na mente. Você tem que saber que Deus agora não está mais lá no céu. Deus está aqui na terra. Ele tirou aquilo que impedia o seu relacionamento na terra, que era o quê? O pecado foi tirado do meio. Então agora Deus está aqui no mundo. Não tem que se buscar mais nada lá em cima. Tudo está aqui no horizontal agora. Então, se você tem esse entendimento, então agora você e eu gozamos dos privilégios dele. Isso é chamado regiões celestiais, céus. Deus nunca sai do céu, abençoado. Por isso que ele reconciliou o céu com a terra. Ele reconciliou o céu com a terra. Pode ligar, por favor. Tem esse direito. Senão vai atrapalhar a reunião. Então, quer dizer, então houve a reconciliação. Quando há reconciliação, há o quê? A paz e a união. Então, Deus está aqui. Se Deus está aqui, então o que acontece? Nossa comunhão com Ele também é aonde? Aqui. E quando é a hora que Ele tem a comunhão mais presente conosco? É quando nós a chegamos confiantemente diante do trono da graça. Aqui é o trono, porque aqui é a instrução. Você pode ver que eu não te instruo em outro horário, a não ser esse aqui. Você tem os meus calqueiros que são lançados no seu WhatsApp, lá na internet, no blog, no YouTube, mas a posição é aqui, tem que chegar aqui. Cheguemos confiantemente diante do trono da graça de Deus, para que recebemos o quê? Socorro oportuno. E você precisa de socorro? O socorro está aqui. Se você gritar lá e não está aqui, lá você não vai ter, porque é aqui. Olha a definição do trono. É aqui que tem socorro, lá fora não tem não, meu irmão. Lá você está, Deus dará, como se diz no mundo. Se você viveu mais um dia, amém.
Amém. Você viveu mais um dia. Você está na sorte do mundo. Se você não viveu, não viveu. Salvação não tem nada a ver. Você morreu, você é salvo. Mas não vai gozar mais do privilégio da terra, do seu natural. Então, você tem que estar assentado nas regiões celestiais, que é aonde? Isso aqui, ó. Não são todos aí assentados? Esse é o momento de você receber. Você tem que ter essa disposição, e você tem que ver isso com prioridade na sua vida, porque se você não tiver isso com prioridade na sua vida, também o reino não tem prioridade sobre você e sobre mim, porque tudo é uma troca. Deus não falou? É melhor dar? Então, se você não dá, Deus está falando, se você não der, você não recebe. É assim que Deus conduz o seu povo, porque senão entra na magia do sistema. Vamos orar, ora todo dia na sua casa, peça a Deus, que está nem aí para você. Pedis e não recebeis, porque pedis o quê? Mal, está fora da posição. Não está diante do trono para receber o espiritual, para que o natural seja apagado na minha mente e na sua mente. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E Paulo diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrenal. E ele fez, dizendo, já não sou eu mais quem vivo. Ele matou o seu terrenal, o seu natural. Agora Cristo vive em mim. Olha, isso aí é sério, abençoado. Então você está nas regiões celestiais. Lá em Efésios 2:6. Vamos lá, Tiago. Efésios 2. Vai, errado aí. Ah, tá. Vamos falar em Efésios 2:6, depois nós vamos retornar aos dois. E juntamente com ele, quem está juntamente com Cristo? Ele diz, e juntamente com ele nos o quê? Ressuscitou. Por quê? Porque estávamos mortos. Você reviveu? Eu fico vendo o Alice quando ele chega aqui, ele reviveu. Mortinho. Ele chegou aqui, ó. O Senhor. Não foi? Foi. Mostrou ali que eu falei, moço, está morto. Está mortinho esse aí. Mas quando ele ouviu a palavra, juntamente com ele nos ressuscitou. Então você passa a ter uma nova vida. Ah, papai, uma vida de glória, abençoado. É outro ânimo. Hoje eu vejo ele chegando aqui, papai, papai, passou, papai, hoje essa semana foi maravilhosa, aconteceu isso e isso, trouxe aqui, semeando, hein? Trouxe aqui os como é que chama o negócio do bumbo aí? As peles, mudou as peles aqui da bateria, ele trouxe e já colocamos pele nova aqui na bateria, falei, esse ressuscitou. E já contando maravilhas, muitas coisas têm acontecido. Então, abençoado, é o que fez aqui, juntamente com ele nos ressuscitou. Quem não ressuscitou ainda está morto, mesmo que ouviu essa palavra, porque o ânimo dele continua lá atrás ainda. Ele não tem disposição, ele não congrega, ele não semeia, ele não faz a palavra com ele não ressuscitou. Porque quem ressuscita, meu irmão, quer viver no meio dos ressuscitados. Tem prazer, é como Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do meu Deus. Tinha alegria no coração do rei de Israel. Não é qualquer pessoa, não, companheiro. É um rei. Ele podia falar, não, eu estou com tantas obrigações, tem que fazer isso. Que nada, eu alegro, eu vou para a casa do Senhor, o resto fica para trás, depois a gente vê como é que faz. Porque é prioridade dele, né? E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Você, para se sentir assentado é que posição de assentado? Qual é a posição de um assentado? Descansado.
Quem assenta? Você viu uma pessoa atribulada, ela senta? Ela corre para cá, ela corre para lá, ela corre para cá, ela vai para lá, ela grita, ela chora. E vai. Ele não está sentado. Quando assenta, por que eu não fiz isso, hein? Por que eu já não tinha sentado? Olha, você vê, ficou melhor, mais cômodo. Olha, estou sentindo melhor, sentei. Minhas pernas estavam bamba, rapaz, ficou legal. Não é assim? Então ele nos fez assentar aonde? Nas regiões celestiais. Aonde estão? Quem? Os espirituais. Lá em Hebreus 12, se não me engano, ele diz: chegastes à cidade do Deus vivo, as incontáveis hostes de anjos, a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. Chegaste, você já chegou, o mais difícil aconteceu, abençoado. Você está aqui agora, daqui para cá é outra vida, é outra posição, porque agora você tem instruções espirituais, você já não é mais o homem natural, acabou. Você agora entende as coisas do Espírito de Deus. Quando fala, você diz, papai, você não diz aleluia. Porque aleluia é o quê? É o tempo de pecado. Você não está no tempo de pecado. Agora é o Espírito a qual clama, Abba, tem intimidade, papai. Porque o reino dele está aqui, ele está aqui. Não tem que buscar ele lá mais em cima, não. Ele já está aqui. Nós cantamos, né? Deus está aqui, né? Então, nas regiões celestiais em Cristo, que é o lugar aonde estamos. Porque lá em 2 Coríntios 5,16, olha lá, Tiago, repetindo para os ouvintes da internet, que nós falamos naquilo que está escrito, 2 Coríntios 5,16, está errado. Aí, você vassoura. 2 Coríntios 5,16. Não, se não tiver, deixa. Ele disse, 5,19, né? A saber que Deus estava... Não, eu quero 5,16. Eu te pedi para colocar agora por último. Antes de Efésios. Tá aí. Só para saber. 5,16, é porque você colocou menos 1. Não, é 5,16. Ele diz o seguinte, olha, daqui por diante, em 2 Coríntios 5,16, não é o que está escrito, tira de lá. Veja bem, 5,16 ele diz, daqui por diante, a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se conhecíamos Cristo segundo a carne, quer dizer, em Jesus de Nazaré, já não o conhecemos mais deste modo. Isso é sério, isso aí que me converteu nessa graça. Esse foi o versículo-chave que me trouxe para cá. Falei, que é isso? Jesus segundo a carne? Que confusão é essa? Aí me esclareceram. Jesus Cristo me esclareceu. O que é Jesus segundo a carne? Jesus de Nazaré. Não posso mais conhecê-lo dessa forma. Então, se você estiver em Jesus de Nazaré, você não está sentado nas regiões celestiais. Agora, se você estiver no Jesus, o Cristo ressuscitado, aí você está assentado nas regiões celestiais, ouvindo quem? Os seus evangelhos, que são as 14 epístolas de Paulo, de Romanos a Hebreus. É o que nós estamos aqui assentados nas regiões celestiais, abençoado. E aqui é que emana a glória do Senhor. Lá em 1 Coríntios 1:24, aí. Mas, para os que foram chamados, quantos foram chamados aqui? Ou você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Quem sabe você é um daqueles que... Porque quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, meu irmão, manda em Deus, tá? Manda! Deus, eu aceitei o seu filho. Agora faz! Me dê um carro, me dê uma casa, me dê uma esposa, me dê isso. Quem aceita Jesus, meu irmão, ele manda em Deus. Porque ele acha que Jesus é um material que depende, um produto que depende de cada um de nós ouvi-lo e aceitá-lo. E quando aceita, Deus agora faz isso, Deus faz aquilo.
Tem hoje uma expressão nos carros que diz o seguinte: olha, eu sonho e Deus realiza. Olha que heresia! Eu sonho e Deus realiza. Que isso, rapaz? Deus não realiza nada, tudo já está pronto. E que se você e eu não entrarmos no propósito dele, no chamamento dele, não experimentaremos nada de Deus. Porque esse Deus a qual eles dizem que eu sonho e ele realiza, é o Deus da mitologia grega, Zeus, que é invocado para poder fazer a vontade do homem. Deus não faz a vontade do homem. Não faz. Deus faz a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Do homem natural é lixo. Não presta, porque ele não aceita as coisas de Deus. E nem pode aceitá-las, né? Porque elas se discernem espiritualmente. Se discernem espiritualmente. Então ele diz: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, se você está em Cristo, você tem o poder dele e você tem a sabedoria dele. Porque Cristo é poder e sabedoria. E ele diz: vós tendes a mente de Cristo. Então você tem o que? Poder e sabedoria de Deus. Que se você não vier diante desse trono, você não a recebe. Porque só aqui que traz a sabedoria, o saber de como conduzir a sua vida. Quando você passava por situações difíceis, o que você falava? Essa era a vida do homem natural. Depois que você recebe a instrução do trono de Deus, o que você fala agora? É aí que está o saber, a sabedoria, o saber como manejar diante dessa vida aqui na terra, assentado nas regiões celestiais e não vivendo como homem natural. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Mas o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo, então ele conhece a mente de Deus. Então ele anda segundo a mente de Deus. Lá em 2 Coríntios 5,19, é o que nós falamos, 2 Coríntios 5,19, a saber, que Deus estava em Cristo. Hoje tudo é Cristo, abençoado. Você fala em Deus, tudo bem. Mas se você não tiver esse fundamento aqui, esse Deus que você fala, que eu falo, pode ser um Deus mitológico qualquer, um outro Cristo, um outro Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então, tudo que você fala hoje, você tem que falar em Cristo. Você recebe isso? Abba, Padre. Então, ele nos fez assentar nas regiões celestiais, lá em João 10, aliás, 14, 2. Olha aqui, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-la teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Então ele diz que em Efésios 2,6 ele diz: ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Aí vem um entendimento na minha mente seguinte: isso são posições, níveis espirituais, regiões, moradas, depois que Cristo habitou na mente. Quando ele fala moradas, para o sistema religioso, o que é isso? O sistema religioso fala: não, Cristo está preparando lá uma morada. Quando fala morada, eles pensam em quê? Em casa. As mansões. Nós somos pobrezinhos aqui, moramos nessa choupana aqui, ó. Mas não tem problema. Porque nós vamos lá para o céu, lá em Jerusalém celestial. Lá que tem as moradas celestiais. Minha mansão está prontinha lá para mim ir para... O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Isso aqui são posições espirituais que nós temos na mente. Qual a posição que você tem aí? Você crê naquilo que Deus falou para o seu coração? Você crê que você é próspero? Isso é uma posição, abençoado. Você crê que já está curado? Isso é uma morada, isso é uma posição.
Você crê que você está enriquecido? Isso é uma posição espiritual. Que não basta só falar. Falar é uma coisa, posicionar é outra. O que é posicionar? Não aceitar que mais nada roube de você essa posição. Veja bem, você não deixa nada roubar aquela posição. Quer dizer, você não pensa diferente daquela posição, daquela morada que Deus te deu no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual para o povo é fantasma. Não é isso? Fica voando para cá, voando. Não, espiritual é aqui na terra. É uma vida aqui na terra reinando sobre toda a situação. Isso que é vida espiritual. Então, são níveis espirituais, regiões, moradas. Depois que Cristo habitou na mente, temos lugares para viver. Quando a situação aperta, você tem lugar para viver com descanso. Você descansa no Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É a reunião dos deuses, aonde tem uma doutrina. Se não tiver habitando, você não tem recompensa ali, abençoado. Habitar quer dizer o quê? Visitar? Então, você não pode ser um visitante aqui. O que é um visitante? Aquele que vem de vez em quando. Ele é visitante, porque ele não tem morada. Você vai na sua casa de vez em quando? É simples, né? Eu vou lá na minha casa de vez em quando. Você vai na sua casa de vez em quando, Tiago? Acabou a reunião aqui, você vai para onde? Porque lá é o quê? É morada. Você se sente morador dessa região celestial aqui, desse trono aqui? Por isso que você não falta. Porque aqui é a tua casa, meu irmão, espiritual. Tem gente que vai para a casa natural e lá enfuna e não quer nem sair, rapaz. Não sai nem no tapa. Não é verdade? Não sai. Embocou ali. Não, você tem outra casa, companheiro. Você tem outra casa, companheiro. A tua casa é espiritual. É onde reúne a igreja, os seus irmãos verdadeiros. Paulo nos diz, vós sois o quê? Família de Deus. Sois da família de Deus. E aqui está a família de Deus. Na minha casa também? Não. Na sua casa estão os homens naturais. Na casa estão os homens naturais. De vez em quando você tem que dar cocão, você tem que chamar atenção. Ali é o natural, aqui é o espiritual. Aqui você aprende a viver espiritualmente. Aqui há os puxão de orelha também, mas aqui é o espiritual. Aqui não é o carnal. Você recebe isso, meu irmão? Então anda. Então ele vem dizendo, temos a mente de Cristo. Aqui está uma posição. Aqui está uma das posições. Uma das moradas na regiões celestiais. Como criança em Cristo. Como criança em Cristo. É uma morada. Você sabia? Quando Paulo estava explicando para os coríntios que eles eram crianças, homens naturais, esse povo estava onde? Eles estavam na casa deles? Não, eles estavam onde? Na igreja. Mesmo como criança, eles estavam na igreja. E Paulo pôde chamar a atenção deles, porque eles estavam onde? No esconderijo do Altíssimo. Depois você vê 2 Coríntios, você vai ver uma igreja o quê? Madura. Porque eles, como criança, ainda prevaleceram naquela posição celestiais. E toda vez que você vem, o Pai dos Espíritos te amadurece. E essa igreja de Corinto, a coisa era tão bizarra lá que um filho traiu o pai com a mãe dele, com a esposa dele. Olha, você vê como é que a coisa era tão apertada naquela igreja.
Ó, já pensou? Como é que era aquilo? Mas estava na igreja. Que era Tito, que se tornou depois um ministério violento para Paulo na terra. Olha aí para você ver que coisa tremenda é isso aí, ó. Então, quando você habita, você é instruído. Mas quando você não habita, você continua como criança. E não pode Deus fazer muita coisa para alguém que é criança. E aqui eu estou falando de espiritual, não é natural não. O cara pode ser maduro no natural, mas não é no espiritual. E o que importa não é o natural, é o espiritual. Porque Deus só fala para espírito. E se você não tiver amadurecido, Deus fala, você não consegue ouvir a voz dele. Você ouve a voz do seu pai, da sua mãe, do seu tio, da sua esposa, do seu marido, mas de Deus você não consegue ouvir. Porque ela se discerne o quê? Espiritualmente. Tem que cair bonito. Então, isso são posições, níveis espirituais, regiões, moradas. Depois que Cristo habitou na mente, temos lugares celestiais para viver. Temos a mente de Cristo. Aqui está uma, que é essa posição de espirituais, onde Paulo estava trabalhando. Ele diz que ele nos ressuscitou juntamente com ele. Então, para sair do mundo natural, você tem que ser ressuscitado no mundo espiritual. Que é o que o seu espírito que estava apagado, e quando a palavra vem, desperta ele, opa! Agora eu começo a entender qual é a vontade de Deus para a minha vida. Assim é, abençoado? Filhos vivendo no espírito e não no natural. Em segundo, lá em Efésios 2, 6, 7, só para nós terminarmos, vamos mostrar aqui algo tremendo. E juntamente com ele nos ressuscitou. Então isso aqui é sério. Nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então esse ressurgir do novo homem, que é o importante para a minha vida e na sua vida. E você só ressurge quando você ouve essa palavra. E pode acontecer que você já ouviu 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, e não despertou ainda esse homem espiritual. Pode acontecer isso, abençoado. A pessoa não despertou, por quê? Porque ainda não abriu a mente. E pode ser que agora essa pessoa, opa! Engraçado que agora eu estou entendendo mais. Passa pelo fundamento, passou pela edificação. Tem a sobre-edificação, é para isso. É para arrematar aqueles que não conseguiram entender no fundamento e nem na edificação. E agora eles começam a entender. Opa, peraí, abriu. É como uma chave. Abriu a porta aqui, eu estou entendendo tudo que eu não entendia. Então, ressuscitou, quer dizer, tirou você da posição de morte. E agora te coloca numa posição de vida. Numa posição gloriosa. Porque ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Colossenses 1,13. Vamos, Tiago. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é o império das trevas? É do diabo? Não, qual império que é esse? Império do desconhecimento, que é o império da religião, abençoado. Que faz você e eu sermos ridículos diante das regiões celestiais, diante dos anjos. Trevas quer dizer o que? Desconhecimento. Porque lá o que eles fazem? Buscam tudo. E no reino tudo já nos foi dado. É diferente, e muito. Então ele nos libertou desse império. Como eu falei para os irmãos, quando me converteram, eu entrei no império das trevas. Eu não sabia nada, cheguei lá e saí de lá sem saber nada. Só gostava de fazer o bem para todo mundo lá. Mas conhecimento da Bíblia eu não tive nenhuma. E o que eu conhecia não era o suficiente para poder abastecer a minha vida. Não. Eu só ajudava. Então, assim estão os nossos irmãos que estão vivendo no sistema religioso, totalmente em trevas, em desconhecimento 100%. E nos transportou, quando veio o reino de Deus, quando vem a palavra, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então você é um abençoado com todas as bênçãos.
Assim é, agora você tem um entendimento melhor da vida. Você sabe se comportar diante do trono. Você sabe como falar na igreja. Você sabe como agir diante das situações. Assim é? Porque você não é homem mais natural. Você é o quê? Espiritual. Diante das situações você vai saber como se conduzir. Assim é?